Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Campo Maior, e em especial a todos os servidores e servidoras públicas municipais de Quixeramobim. Estamos começando mais um programa Sindicato em Destaque. Lembramos que logo mais este programa também estará disponível em nossas redes sociais. Agora são 11h30, hoje, 2 de abril de 2022, este programa será apresentado por mim, George de Castro. Trataremos como assunto os valores já corrigidos, né, de salário dos professores, onde teve um reajuste de 33,24%, sendo pago também o retroativo dentro de uma folha suplementar. Falaremos também sobre o reajuste dos 15,26% para os aposentados que ganham acima do mínimo, a continuidade da luta também para os 15% para todos os ativos, além de falarmos sobre o dia de hoje, né, um dia que é voltado para a conscientização do autismo, além de trazermos outras notícias sindicais. O transtorno do espectro autista é um transtorno de desenvolvimento neurológico, que não apresenta cura, mas que pode ter seus sintomas suavizados com um acompanhamento adequado e precoce do paciente. Apesar de não haver uma causa bem estabelecida, acredita-se que há fatores ambientais e genéticos que podem estar envolvidos. O TEA é observado logo nos primeiros anos de vida, mas os sintomas nem sempre são os mesmos para todos os indivíduos. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, o transtorno caracteriza-se por dificuldade de comunicação, de interação e pela presença de comportamentos ou interesses repetitivos ou restritivos. Alguns dos sinais do TEA que podem ser observados em uma criança no primeiro ano de vida são não responder ao nome, sentir grande incômodo quando colocados em ambientes com som altos, ter interesse maior por objetos que por pessoas, pouco contato visual, enfileirar objetos e não aceitar toque. Vale salientar que o TEA ele apresenta diferentes graus, sendo possível encontrar pessoas com graus considerados leves e pessoas com graus mais graves, as quais necessitam de cuidados especiais ao longo da vida. Infelizmente, muitas pessoas não são diagnosticadas tardiamente com TEA, sendo o diagnóstico realizado em média quando a criança apresenta entre 4 e 5 anos. Diagnóstico tardio é prejudicial para ela, uma vez que as terapias são importantes para o seu desenvolvimento completo. No último ano de 2020, foi assinada a Lei nº 13.977, a Lei Romeu-Mion, que institui a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno Espectro Autista, o CIP-TEA, e a lei ficou conhecida como a Lei Romeu-Mion, em homenagem ao filho do apresentador Marcos Mion, que possui o transtorno do espectro autista. Com essa iniciativa, a pessoa com TEA terá direito a uma carteira de identificação, que, segundo o texto da lei, terá como objetivo garantir a atenção integral, pronto atendimento e prioridade no atendimento e no acesso aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas da saúde, da educação, na assistência social para este público. Para identificar a prioridade, a pessoa com TEA, os estabelecimentos poderiam utilizar como símbolo a fita quebra-cabeças, que é uma figura, ou no caso, um símbolo que representa o grau autista, né? Que a gente chama também de TEA. É importante lembrarmos que a aprovação dessa lei ela é um marco muito importante, pois garante mais uma vitória às pessoas com esse transtorno, valendo ainda salientar que, apesar dos avanços dos últimos anos, temos um longo caminho a ser percorrido até que se conheça completamente o TEA e que as pessoas com este transtorno tenham seus direitos respeitados. Então nós trouxemos, essa matéria, ela que foi tirada do mundo da educação UOL, onde aí fala um pouco do que é esse espectro autista e também as conquistas, que já foram acontecidas no nosso país. Uma lei que garante aí que essas crianças que têm esse tipo de problema seja aí respeitadas, tenham um atendimento priorizado.
E aí esse atendimento priorizado que não é somente ela chegar lá na frente e aí ser atendida, né? Mas ela ser atendida dos seus diferentes graus, né? Com suas diferentes, tendo aí sendo atendido as suas específicas coisas que elas necessitam, né? As suas específicas atividades que necessitam, as suas prioridades. E é importante lembrar que o dia que foi instituído, no caso hoje, 2 de abril, foi instituído pela Organização das Nações Unidas, isso em 2007, e compreende que é fundamental a programação, né, a propagação, aliás, da informação de qualidade, entendendo melhor esse transtorno, sendo a chave para o fim do preconceito e da discriminação que cercam as pessoas com TEA, as quais apresentam uma forma diferente de agir e encarar o mundo. Então, é bem importante, né, nós fazermos esse alerta sobre essa questão do dia, né, dedicado ao autismo, né? Essa forma de pensar, essa forma de ver, essa forma de encarar esse tipo de doença, né? Esse tipo de problema. E aí é muito importante também a gente falar, porque muitos dos nossos professores, dos nossos servidores da educação trabalham e lidam com isso diariamente, né? E como essas crianças elas são tratadas, como elas são encaradas, como elas são vistas, como elas são trabalhadas, e é muito importante, né, que toda a sociedade esteja próxima e que conheça e que saiba. Por isso que o sindicato trouxe, né, como mensagem neste programa hoje, falando sobre um pouco sobre esse autismo, né, sobre esse dia que é reservado a a conscientizar as pessoas sobre esse tipo de deficiência. Trazendo também, bem próximo disso, nós vemos que a educação nessas últimas semanas tem tido muitas instabilidades, principalmente do seu contexto federal, né? Que aí a gente traz o texto aqui, A Bagunça na Educação de Bolsonaro, onde, né, nessa semana aí foi, no caso foi feito a destituição, né, o presidente, aliás, o ministro da Educação foi deposto do cargo, né, segundo aí a pedido do próprio, onde a gente sabe que na verdade foi uma pressão, né, que ele deve ter sofrido para que fosse pedido e não que o presidente o tivesse demitido, né. Sabe que existe todo uma lógica para isso. Então ele acabou aí sendo exonerado. A educação no Brasil ela nunca foi tão desrespeitada e desprezada quanto nesse governo. Na verdade, a educação por aqui nunca foi levada muito a sério mesmo. Mas nesses últimos anos a coisa parece ter desandado de vez. Não faz muito tempo que vimos o economista Eduardo Gianetti que se dizia que o futuro do Brasil não será definido nas reuniões do Conselho de Política Monetária, ou tampouco nas profundezas do pré-sal, ou mesmo nos pregões das bolsas de valores. O futuro do Brasil será decidido nas milhares de salas de aula espalhadas por esse país. Afinal, sempre ouvimos os dizeres que o futuro do Brasil está na educação. A impressão que eu tenho é que hoje é de que talvez não tenhamos evoluído nada, ou quase nada, desde o tempo que o Brasil começou a ser colonizado, desde o tempo que a educação era exclusiva dos filhos dos senhores de engenho ou servia apenas para a catequização dos nossos índios e para o cabrecho dos escravos. Muita gente não sabe e nunca procurou saber, mas a primeira universidade brasileira é a antiga Universidade de Manaus, hoje Universidade Federal de Manaus, criada em 1909. Mais de 300 anos depois do nosso descobrimento, porque Portugal proibia que criasse universidades no país. Há quem diga que a culpa do nosso sistema educacional ser tão precário seja dos recentes governos de esquerda e que na época dos governos militares o nível de educação brasileira era melhor e blá blá blá. Falácia de que só quer apontar o dedo para a esquerda e culpá-la por tudo o que há de errado por aqui, ao invés de buscar soluções.
O que eles esquecem ou fingem esquecer é que durante os governos militares a educação era restrita à elite e o pobre tinha pouco ou quase nenhum acesso à educação. A evasão escolar era altíssima e cerca de um terço da população brasileira era analfabeta. Qual o mesmo percentual de simpatizantes deste governo que está aí? Curioso. Esta semana, o governo oficializou a saída do ministro da Educação Milton Ribeiro, o quarto titular da pasta do governo Bolsonaro. Ribeiro, por quem Bolsonaro disse que colocaria a cara no fogo, pediu exoneração, uma semana após a imprensa divulgar um áudio no qual o ministro diz liberar a verba da pasta por indicação de 2 pastores, a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Milton Ribeiro estava no cargo desde julho de 2020, quando substituiu Abraham Veltrabe, onde o boquirroto ministro que só cuidou das pautas ideológicas do ministério e que muito nos envergonhou. A verdade é que neste governo tem sido um enorme celeiro de polêmicas envolvendo a educação. Pela primeira vez na vida, podemos perceber um presidente da República bater nas universidades federais brasileiras, criticar alunos, menosprezar professores, além também de ridicularizar a educação. E isso porque Bolsonaro já havia prometido que a educação seria prioridade nessa gestão. E na verdade tem sido, pois desde que ele assumiu o governo, a educação está na sua mira. Foi alvo de cortes bilionários, motivou protestos populares, virou antro de pastores corruptos e só de ministros já estamos indo para o quinto. Inacreditável. Esse texto ele foi tirado da revista Isto É, né? Onde a gente pode perceber aí um pouco do contexto histórico da educação, quanto ela já passou por diversas mudanças, transformações, desde o seu tempo lá de colonização, ela sempre foi levada como objeto aí de muito interesse, de muita coisa envolvida referente a poder, né? Porque a educação ela é poder, a educação ela é a chave, né, das portas para o conhecimento esse que vai deixar, que vai tirar você do seu lugar, que vai fazer você refletir, que vai fazer você pensar. Então a gente começou o programa de hoje trazendo tanto a questão do dia alusivo à questão do autismo, como também esse texto sobre a educação, porque eles se casam muito bem. A gente sabe que o autismo é um problema que ele ainda é muito pouco divulgado, muito pouco falado, as pessoas ainda têm muitas dúvidas, e principalmente nas salas de aulas espalhadas aí pelo Brasil, em especial aqui que Xerambi não seria diferente. Então, muito importante a gente estar a par, né, do que esse dia representa, como também entender, né, o que as políticas públicas de educação podem fazer para esse tipo de público, né? E aí vem essa questão da própria lei que foi aprovada, né, que traz aí essa questão do direito da carteira do autista, onde ele vai ter aí um atendimento priorizado. No entanto, né, a gente consegue perceber as diversas discordâncias na realidade, né? Enquanto nós temos avanços de uma certa forma, nós temos retrocesso em outras, né? Enquanto poderíamos estar aqui discutindo melhorias de qualidade de educação, melhorias de qualidade desses projetos voltados, sei lá, ao público autista, ao público que tem algum problema de deficiência, que precisa de um olhar bem mais específico, um olhar mais sensível, um olhar mais integrador, a gente consegue perceber que a educação do nosso país está bem complexa, né? Está estarrecida, onde a gente tem a mudança de vários de ministros, e aí saem por motivos que a gente chega a ser estarrecedor, um ministro que fala que vai priorizar, né? Que priorizar pastores de tal igreja, pastores que pensam da mesma forma, líderes religiosos bem específicos, né? É muito importante lembrarmos que a educação ela é laica, nosso país é laico, né? Onde a gente sabe que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A educação ela tem seus próprios princípios, ela tem suas próprias bases, ela tem seus próprios teóricos que não vão se valer para
compreender ou colocar em prática atividades ou uma pedagogia tendo como base um princípio religioso. Mas, na verdade, são princípios que são observados no decorrer do dia a dia, da estrutura da escola, da estrutura daquele bairro, e aí vai a acessibilidade de várias pessoas que fazem a educação, né? Não só dos teóricos, pedagogos, mas também dos nossos diretores, dos nossos coordenadores, dos nossos professores, das pessoas que estão fazendo a educação no nosso município. Essas pessoas, elas estão aptas, né? A pensar, a refletir, a decidir os rumos tomados. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas elas precisam de diretrizes. E aí a gente vê que o governo, né, principalmente o governo federal, não tem essa preocupação. Nosso presidente não tem essa preocupação de ter um ministro que esteja ali apto a fazer essas mudanças, que esteja apto a melhorar a qualidade e os índices e melhorar os índices de educação. Mas, na verdade, a gente tem um governo todo aparelhado, um Ministério da Educação todo aparelhado para, vamos dizer, difundir, né? Vamos dizer não, difundir uma espécie de ideologia, né? E aí a gente consegue perceber que a mesma crítica que se fazia a governos passados está se fazendo agora, só que de uma forma muito mais escancarada, muito pior, né? Onde a gente vê conversas, onde a gente vê evidências, provas do quanto os nossos governantes estão despreparados e principalmente os governantes, os chefes de setores, os ministros de áreas essenciais como é a educação, né? Então, nesta manhã, a gente tentou também trazer e alinhar com todo esse aspecto, né? Essa conjuntura política que a gente vem vendo, que a gente vem assistindo, que a gente vem ouvindo nos jornais, né? Sobre a questão da educação do nosso país. E isso não seria diferente, né? Tem os impactos dentro dos municípios, tem os impactos dentro dos estados, onde muitos projetos são adiados, onde novos projetos não são implementados, onde as coisas continuam em seu mesmo lugar, né? Elas muitas vezes, né, nem continuam, pior não é nem continuar no mesmo lugar, porque isso demonstra que está tendo uma linearidade. Mas o pior é ter dado os passos para trás, né? A educação nesses últimos anos, o que a gente consegue perceber é que tem dados muitos passos atrás. Ela tem, vamos dizer, ela tem deixado de ser alfabetizada, ela não tem continuidade. A gente vê os escândalos no Enem, a gente vê os problemas do INEP, enfim, são N problemas que a gente consegue perceber e que é uma chave importantíssima para o desenvolvimento do nosso país. É a educação e também a valorização de todos os servidores, né, de todas as pessoas que constroem a educação no nosso país. Então, quando a gente perde o ministro, quando a gente tem um ministro que não nos representa, isso tudo acaba tendo um impacto também no dia a dia das escolas, de quem faz a educação. Se a gente não tem o chefe maior daquela pasta como exemplo, como espelho, o que iríamos fazer em sala de aula? O que podemos, de que forma nós podemos aí tentar encontrar alternativas de espelhos, né? E aí também vem também a acessibilidade de cada professor, né? De ter como espelho aquele secretário de educação que foi modelo, aquele professor mesmo na faculdade, ou aquele professor que trabalha junto com você, né? Tentar inspirações em outras pessoas, porque pelo chefe maior do nosso estado, né, da nossa nação, infelizmente nós temos pouco ou nenhuma forma de espelho. Então, continuando, né, com o nosso programa, nós falamos agora sobre o reajuste linear de 33,24% para os servidores da educação professores, né, onde nesse o mês de março, né, que vai ser pago agora, já vai vir com aumento, né, com um reajuste de 33,24% e a folha suplementar que vai ser paga também no mês de abril com um valor retroativo.
Lembramos também que o reajuste dos nossos servidores aposentados e pensionistas já foi efetuado, um reajuste de 15,26% para os aposentados que ganham acima do mínimo. Lembramos que ainda não foi discutido aí com novas rodadas de negociação com o executivo no município, onde a gente também está aí tentando, né, ter os 15% de reajuste para todos os servidores ativos que ganham acima do mínimo. Também trazemos agora alguns valores que já foram creditados na conta da prefeitura, isso no mês de março, né? Onde finalizou agora o último dia 31, onde nós temos aqui os valores referidos como do Fundeb, FPM, como também o Fundo de Saúde. Então vamos começar com o Fundeb, que teve um quantitativo de R$ 6.648.724,50 e como complementação anual total por aluno, que a gente chama de VAT, teve um incremento de R$ 1.365.209,80, totalizando a receita do Fundeb no mês de março de R$ 8.013.934,30. Nós tivemos também o Fundo de Saúde com R$ 548.566,06, totalizando aí um total de Fundo de Saúde, juntamente com o Fundeb e juntamente com o FPM, de R$ 4.625.127,06, contabilizando então as receitas do município, essas três principais receitas, o FPM, o Fundeb e o Fundo de Saúde, um total de R$ 13.187.627,42. Lembramos que esses são valores consultados no próprio banco, né? Banco do Brasil, onde todo mundo tem acesso e consegue também consultar essas informações. Além também do Fundo Municipal de Saúde, que recebeu aí um valor de R$ 1.785.432,23, totalizando então, no mês de março, um valor de R$ 14.973.059,65, além de outros recursos com pouca transparência e que nós não temos detalhes. Agora entramos na parte final do nosso programa, que também vai falar um pouco sobre as nossas notícias sindicais, onde primeiro, em relação ao pagamento ao mês de março, que Prev já efetuou o pagamento ontem, né, na última sexta-feira, 1º de abril de 2022, a educação, até a finalização da gravação desse programa, ainda não tinha pago, então está aguardando a confirmação, e também comunicamos sobre o funcionamento da sede do Sinisec, que, em virtude dos decretos do governo do estado do Ceará e da prefeitura, por conta dos cuidados da prevenção da pandemia, a sede do sindicato estará aberta e o agendamento dos servidores filiados deverá ser feito por telefone. Lembramos que estamos funcionando de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 14 horas. Então, se você quiser agendar seu atendimento, basta nos contactar pelo WhatsApp, DDD 88 99723 3133. Voltando para a questão de pagamento, né, dos nossos servidores da educação, lembramos que nas últimas reuniões de pauta, né, de campanha salarial 2022, nós pedimos um calendário ao prefeito, né, ao chefe do executivo, que fosse cumprido. E aí ele nos deu a data que na educação, todos os dias 30, seriam efetuados pagamentos. Né? No entanto, hoje já são dois, hoje já são dois, mas o programa foi gravado ontem, dia 1º, e até então nós não tínhamos confirmação de pagamento. Então, houve aí um não cumprimento do que foi dito, né? Pelas informações que o Sinisec apurou,
é que, devido a problemas com a construção da folha de pagamento, né, é que não foi ainda efetuado esse pagamento. E é importante lembrarmos também que me parece, né, nos parece, que a educação tem poucos funcionários que fazem esse serviço, né? Então, muito importante a secretária de Educação ficar a par do que realmente está acontecendo com essa folha de pagamento, com a dificuldade de ser feito, né? Sabemos que a gestão atual não é uma gestão nova, é uma gestão que já conhece todo o trabalho já efetuado, e aí o sindicato fica sem entender o porquê desse atraso desses pagamentos, o porquê dessa protelação, né, nessas folhas de pagamento, com a dificuldade que está ocorrendo, tendo em vista que não é a primeira vez, o mês de fevereiro também foi muito parecido com a situação. Então, se ainda não foi recebido hoje no sábado, dia 2, provavelmente só tenha pagamento terça-feira, dia 5, né? Então, aí com um intervalo de tempo do que foi prometido muito além, já que esse mês foi até o dia 31. Então, o Sindicec se solidariza, né, com todos os seus servidores da educação, que se sente lesado, né, nessa questão do pagamento todo mês, né, nessa questão do perguntar, do ir atrás, de saber o que aconteceu. E todas as vezes a prefeitura sempre está dando, né, uma desculpa. É porque a folha de pagamento processou, é porque faltou um percentual a ser pago, ou é porque nós tivemos problema na hora da entrega dos formulários, enfim, sempre há uma desculpa, questão de sistema. Então é muito importante, né, que a educação, né, a principal pasta do município, consiga aí atender às demandas dos seus servidores, consiga aí efetuar seus pagamentos, compensar, né, todo esse problema que está acontecendo. Como a gente falou, não é a primeira vez, já está se tornando uma situação recorrente. Então a gente já deixa aqui, né, o nosso alerta para que a secretária de Educação possa acompanhar de perto realmente o que está acontecendo. O executivo também possa acompanhar de perto o que está acontecendo, porque quem não pode ser penalizado são os nossos profissionais de educação, que, segundo, lembramos aqui que na nossa roda de negociação, a roda de conversa com o gestor municipal, fechou a data de que os pagamentos referentes à educação seriam feitos todos os dias 30 de cada mês, né? E aí a gente fica também se perguntando se dinheiro não é problema, né? Como a gente na própria prestação de contas que fizemos aqui, tivemos aí um montante de 8 milhões nas contas do Fundeb no mês de março, né? Então é muito importante que sim, realmente encontre alternativas de resolução desse problema que já está ficando, infelizmente, recorrente no município de Quixeramobim, referente a esse pagamento aos servidores da educação. Então, puxamos mais uma vez aqui a orelha da gestão municipal para que possa ser efetuado esse pagamento o quanto antes, né? Não é favor, todo mundo aqui é profissional, todos estamos trabalhando, então é muito importante que essa valorização seja feita dessa forma, né? Então a gente até agradece, né, que foi feito aí, a gestão conseguiu fazer o reajuste já dos 33% para os professores, né? A gente sabe que muitos outros municípios ainda estão pedindo, né? Municípios aqui próximos a gente, Quixadá, por exemplo, mas que aí o município já deu esse aumento aqui em Quixeramobim, mas que em contrapartida, né, ainda não efetuou o pagamento. Então, mais uma vez, pedimos, né, para que a Secretaria de Educação, gestão municipal, secretária, possa realmente tomar a rédea do que está acontecendo e para que nossos servidores também sejam comunicados, né? A gente viu que ainda não teve nenhuma contrapartida do que deve ter ocorrido, o que acontece são rumores, então é muito importante também os servidores serem avisados do que realmente está acontecendo e estarem a par, né, de toda essa situação. Então finalizamos agora mais o programa Sindicato em Destaque. Agradecemos aos nossos ouvintes e até o nosso próximo encontro. Um bom fim de semana.